iniciar a nossa aula de domingo sobre esse tema, empatia e empatizar. Esse é o curso de verão da Escola de Jesus Cristo. Hoje, dia 21/2, saiu do 12, né? É 21/2 de 2021, de 8h30 às 9h30, nós vamos ver conceito, empatia como cognição, como emoção, como atitude. Vamos entender quais são os bloqueios à empatia e o que é a fadiga por empatia. No dia 28, no domingo que vem, no domingo que vem, nós vamos ver sobre o empatizar. Treinar o cérebro empático, como se aproximar e compreender a realidade do outro, os cuidados do cuidador e considerar a empatia como um meio, não como um fim. É um processo que tende a, né? Um processo chamado teleológico, ele tem uma finalidade a partir dele. Né? Apresentando, sou Flávio, esse assunto é do meu interesse, pois eu muito necessito dele, e quem quiser pode me achar em flaviootavio@gmail.com. As primeiras coisas que nós temos que ver antes de chegar ao conceito é saber o que parece ser. Quem entende a empatia como um fim, ou seja, ela é um conceito fim, nós temos que ser empáticos, temos que ter empatia, como se fosse uma virtude que nós tivéssemos que alcançar. Então, ela é semelhante à bondade ou caridade? Ela é uma hipersensibilidade? Ela é uma questão de personalidade? Eu tenho empatia, eu não tenho, entendeu? Tipo assim, eu gosto de lugar tranquilo, numa montanha, né? Eu gosto de cidade com muito barulho, com muito som, entendeu? É uma questão da personalidade, do gosto, de uma característica pessoal. É uma questão de cultura. Não, o povo, digamos, o carioca é hospitaleiro, é empático, já, digamos, o mineiro é mais reservado. Essas considerações, né? Ou da cultura, o brasileiro é assim, o alemão é de outro jeito, o japonês é de outro jeito. Então, é uma questão de cultura. Ela pode ser ensinada. Então, existe uma teoria que pode ser apreendida pelo público. Existe, além da teoria, existe uma possibilidade de ensinar, de treinar, exercitar, como se fosse uma atividade física, só que em vez de exercitar os músculos, exercitaria o cérebro, as nossas conexões nervosas, né? Então vamos tentar ao longo tentar responder a essas questões aqui, né? Mas como não existe, por exemplo, o todo separado da parte, nem a parte separada do todo. Então, sempre que nós falarmos de empatia, nós estamos falando do empatizar também. E sempre que estivermos falando do empatizar, estamos falando da empatia também. Porque não se pode pensar um conhecimento, isolá-lo do contexto e considerar só como uma parte, né? Que seria um método, digamos,
modo grosseiro de empregar o método cartesiano. É claro que o método cartesiano não se resume nisso, mas, em termos gerais, ele achava que tudo poderia ser reduzido em partes mínimas, analisado as suas partes mínimas, para depois compreender no todo. Infelizmente, quase nenhuma categoria psicológica, sociológica, espiritual, temos como fracionar um todo e examiná-lo em partes menores. Assim, então, um exemplozinho assim, bem simplório. O estudante de medicina, quando ele vai estudar a anatomia, ele não começa estudando todo o corpo, ele começa estudando os órgãos e sistemas. Então, vamos hoje estudar o sistema músculo-esquelético. Então, vamos estudar aqui os membros superiores. Então, ele vai estudar os músculos e ossos. Agora, vamos estudar o sistema nervoso. Então, vamos começar a aula com o sistema nervoso periférico, né, que sai da coluna e vai ser distribuído por todas as células de todos os membros. Então, assim, essa visão, ela é muito interessante, é uma racionalidade cartesiana. Infelizmente, não basta, porque o sistema músculo-esquelético ele não existe independente do sistema nervoso. E o sistema nervoso, se não tiver o nervoso periférico, se ele não tiver a contrapartida do músculo esquelético, todas as ordens que ele der não vão poder ser executadas, né? Porque o sistema nervoso em si ele não executa, ele ordena, ele media, né? Ele é o mediador de todas as ordens do sistema nervoso central. Mas ele necessita, para execução de atividades voluntárias, por exemplo, do sistema músculo-esquelético, né, que é o executor. Então, nós vamos tentar entender isso de forma sistêmica. Então, considerando esse primeiro ponto aqui, de que ela não é exatamente uma bondade ou uma caridade, mas ela pode ser uma hipersensibilidade. Pode ser uma hipersensibilidade. Nós vamos tentar detectar aqui, em cada um de nós pode fazer seu próprio teste, para ver em que grau que está a sua empatia, né? Porque não é igual para todos. Vamos considerá-la, a partir de agora, como uma hipersensibilidade, como uma idiosincrasia, alguma coisa que nós temos, que é individual. Então, sinais de ser empático. Ser acessível a escutar alguém. Tem pessoas que escutam, tem pessoas que não têm muita paciência de escutar, né? Então, ser acessível à escuta. Ter um imã para pessoas com problemas. Então, isso é muito comum. Tem pacientes que falam comigo, eu atraio gente com problema. Parece que todo mundo quer vir conversar comigo. Eu chego, não conheço ninguém. Daqui a pouco as pessoas estão vindo falar comigo e só falam de problema. Então, isso é a hipersensibilidade empática, porque a minha hipersensibilidade, ela gera um campo de energia. E o campo de energia de cada um de nós, ele pode se comunicar, os campos de energia se comunicam. Na hora que comunicam os campos de energia,
existe uma interação entre as pessoas que não é verbal. Antes de ser verbal, ela é simplesmente magnética, né? Então, pode haver um processo de chamada simpatia, que não é a mesma coisa que empatia, nós depois vamos ver por quê. Pode haver um processo de simbiose, em que há troca de energias magnéticas entre as duas pessoas. E pode haver um processo de expoliação, em que um tira a energia de outro. Então, muitas pessoas empáticas sofrem, às vezes, esse processo de expoliação. Outro sinal de ser empático: perceber o estado emocional de outra pessoa. A pessoa chega assim: o que foi que aconteceu? Nada. Aconteceu sim. Não aconteceu nada, está tudo bem. Não. Aconteceu, conheço você. Então, essa percepção extrasensorial que se dá pelo conhecimento não verbal, pelo conhecimento do que contorna o magnetismo de cada um, né? É extrasensorial, porque não é nem visão, nem audição, nem tato, nem gustação, nem olfação. Né? Não é nenhum odor que a pessoa assim, nossa, o que foi? Você não tomou banho hoje? Nossa, que perfume você está usando? Não é uma sensoriedade, não é uma coisa que assim, nossa, por que você está assim emagrecido? O que foi que aconteceu? Não é nada de visão, não é nada de audição. Assim, nossa, por que você está falando assim? Nervoso? O que foi que aconteceu? Então, não é audição, não é visão, não é tato. Assim, nossa, você está todo áspero, está todo grosso, a pele está grossa, o que foi que aconteceu? Não é nada disso. É uma captação sistêmica. E é uma informação instantânea, global, inteira. E ela vem num impacto só. Essa percepção do estado emocional, ela não é boa e nem ruim. Ela vai ser boa ou ruim dependendo de como ela for sentida e como ela for trabalhada dentro de nós. Mas é certo que algumas pessoas percebem o estado do outro e outras não percebem. Outras são desligadas. Não tem percepção para aquilo, né? Às vezes tem alguém, um chefe de uma empresa, de um departamento, às vezes ele está falando com o funcionário, a funcionária, e a pessoa se emociona e chora. E ele não se dá conta de que o outro, que ele magoou outra pessoa, não se dá conta. Não. Pode ir, já falei tudo que eu tinha que falar. Então, esse déficit de empatia existe da mesma maneira que a empatia. Então, essa percepção do estado do outro. Isso também acontece, tem um pouco a visão também, porque a nossa face, ela expressa muitas emoções pela mímica. Então, quando se olha a pessoa na mímica, pode. Então, é extrasensorial, mas é sensorial também. É uma integração sensorial, né? Porque a visão levou a outras percepções. Então, integra os sentidos num contexto só. Outro sinal de empatia é a pessoa ser espontaneamente procurada por outras pessoas. Então, o que a pessoa veio falar comigo? Eu não sou psicólogo, entendeu? E acontece. Tem pessoas que, por serem acessíveis à escuta, elas são procuradas. E às vezes por pessoas que nem sabem que elas são acessíveis. Então, quem sofre
ele é atraído também. O empático atrai e o paciente é atraído. Então, há uma confluência de sinais, né? Outra situação da empatia, do ser empático, que é desconfortável, né? Nós temos que ver que nem todos esses sinais são chamados egocintônicos, ou seja, tem uma boa sintonia para o eu. Não são. Eles são distônicos, né? Eles causam uma distonia emocional. Uma delas é a pessoa que se incomoda e até se descompensa com notícia de eventos trágicos. Eu não estou mais vendo televisão. Eu não estou mais participando de rede social. Porque eu começo a ler e passo mal. Então, essas pessoas que se descompensam, desorganizam o seu sistema nervoso, e quando desorganiza o sistema nervoso, nós sabemos que ele tem dois padrões, né? Um padrão, digamos assim, irritativo e contrátil, e um padrão de relaxamento, que é o simpático, que é comandado pelo cortisol, que libera adrenalina, e ela é a noradrenalina, a adrenalina, são mediadores desse sistema nervoso periférico simpático, e o parasimpático, né, que é pela acetilcolina, que ele produz mais relaxamento. Então, descompensa, e os dois não é um bom outro ruim, não, os dois são necessários. Sem a contratilidade, o sangue não correria. Sem estímulo simpático, o coração não bate e o sangue não é impulsionado, o estômago não funciona, a vesícula biliar não funciona, os rins não funcionam, os pulmões não funcionam. Então, o simpático não é mau e o parasimpático bom. É apenas um é contrátil, o outro é relaxante. Né? Se nós tivéssemos uma hiperestimulação parasimpática, a pessoa desmaia e morre. Né? Tem até manobras que a gente faz para produzir um efeito parasimpático, né? Mas nem vou ensinar aqui não, porque tem gente que faz e passa mal. Então, a estimulação parasimpática é uma manobra que cuidadores devem saber, que médicos, enfermeiros, psicólogos que trabalham com a linha cognitivo-comportamental, eles devem conhecer as manobras de estimulação parasimpática. Então, essas pessoas que são hipersensíveis a eventos trágicos são pessoas empáticas. Né? Eu não estou dizendo que são pessoas boas nem caridosas. Ser empático, a princípio, não é ser bom e muito menos caridoso. Tá? É simplesmente uma sensibilidade, é uma hipersensibilidade. Que pode levar a atitudes boas, como esse item 7 aí, tendência a querer ajudar pessoas em sofrimento. Então, são pessoas que são angustiadas e vivem com uma espécie de culpa, uma sensação de dever, que ela quer resolver o problema de todo mundo. Né? Sabe que alguém está com problema, então, meu Deus, eu tenho que resolver, o que eu vou fazer? E telefona para um, telefona para outro, e bota no Facebook, não sei o que, não sei o que lá, e procura, e faz uma campanha. Então, são pessoas assim, que podem cometer erros por exagero também, né? Mães que não deixam o filho assumir a autonomia da sua vida, quer estudar para ele, quer participar. Eu conheço uma família que as duas filhas, na faculdade, elas eram atendidas em necessidades assim, como se estivessem
no primário, no primeiro segmento do ensino fundamental. Mãe e pai, eles davam suporte ao ensino de duas faculdades diferentes, uma na área de educação, outra na área de saúde. E o pai e mãe não eram professores. E nenhum dos dois tinha ensino superior. O 8, perceber a desonestidade de alguém. Isso também é uma forma de empatia. Que a empatia, como ela é uma comunicação magnética, a pessoa percebe coisas boas e percebe também coisas que não são boas. Tanto que tem pessoas que falam assim, não faz isso, não aceita essa pessoa não, porque ela não está com boa intenção. Mas como é que você sabe disso? E quem não é empático, assim, se incomoda demais com a opinião de uma pessoa empática. O empático, ele tem uma intuição. Não é intuição, é um rudimento de intuição. Tá? Eu não gosto de dizer, eu sou muito intuitivo. Não gosto de falar isso, que intuição, meu pai me ensinou a dizer, que ele aprendeu com Pietro Baldi, que intuição é uma habilidade do espírito puro. Então, essas pessoas que vivem uma vida comum, com necessidades comuns, de comer, de beber, de dançar, de namorar, e diz que tem intuição, elas não têm, elas têm rudimentos de intuição que fazem parte do contexto do seu ser empático, do seu cérebro empático. Isso aqui é cérebro. Isso aqui nós estamos falando de biologia. Tá? Isso aqui não é espiritual, é biológico. Todos esses itens aqui. O item 7 é um pouquinho do espírito, mas os outros são puramente biológicos. O item 4 eu falei pouco, mas o item 4, a pessoa não consegue parar de pensar no que o outro está sentindo. Ai, como ele deve estar, eu estou incomodado com aquilo, entendeu? Então, ter uma percepção extrasensorial da má intenção de alguém é muito comum no empático. Né? E o desconfortável é que ele não consegue provar isso para a pessoa que não percebe. Mas como que você sabe disso? O que ele fez? O que ele falou? Eu conheço ele há 5 anos, você acabou de conhecer. A pessoa pode conhecer até 20 anos e não conhecer. E o outro, em um instante, ele ter conhecimento desse lado que o outro não viu. Não é o tempo que dá esse conhecimento, é a profundidade da interação, é o nível de percepção, de sensibilidade. O 9. Uma característica da pessoa se sentir esgotada. Né? A pessoa sente um esgotamento. E isso tem até profissões que se lidam muito, né, com situações, com envolvimentos, né, pessoais e sociais. Né? Então, tem o assistente social que se envolve muito com questões da vida de cada um, o psicólogo, o enfermeiro, alguns médicos, policiais, bombeiros. Então, eles levam a essa exaustão, que pode ser uma exaustão profissional também, nesse tipo de profissão. Né? O nome dessa exaustão, hoje em dia, ela é chamada de burnout. Burnout é o que acontece com a vela. A vela se queima para produzir luz e calor. Né? Então, a pessoa que se esgota para conseguir trabalhar, né? A pessoa chega em casa morta, hoje me sugaram, a pessoa mesmo me sugaram. Né? Isso não acontece hoje, mas hoje teve um que me sugou. Então ela esgotou
ela tirou de onde não tinha. Então, esse esgotamento, essa exaustão, ela acontece mais no empático. Porque o que não é empático vai lá e dá um fora e tá tudo bem, é uma casca mais grossa. Um sinal de empático também é saber, faltou o Rzinho, saber cuidar do outro. Pessoa, intuitivamente, a pessoa consegue métodos de ajudar especificamente. Aqui não é só biológico, não tem, é espiritual também. E outra coisa desconfortável, né, do ser empático é dificuldade em opor limites nos relacionamentos. O empático ele se envolve tanto com os outros que ele não consegue opor limites. Geralmente, um sociopata, que é alguém também que não vê nada, não tem nenhum desses, não tem nada, é zero nesses 11 aí, o sociopata, o borderline, o narcisista, eles são zerados na empatia. Eles, quando encontram uma pessoa empática, assim, mas que não tem conhecimento, não sabe como regular, né, suas habilidades emocionais, suas hipersensibilidades, então eles ficam jungidos numa relação que não é uma simbiose, é uma espoliação, é uma parasitose. Ele suga, tira, né? Expolia. Então, usando o conceito, nós vamos dizer aqui, é a arte de pôr-se no lugar do outro por meio da sensação, essa percepção, da compreensão, o lado cognitivo, e da ação determinada, voluntária, né? Coordenada de sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema músculo-esquelético. Isso coordenadamente vai produzir alguma ação. Então, ela é uma categoria tridimensional, ela tem esse aspecto, o aspecto da sensibilidade, da cognição e da proatividade executiva, né? Isso aí é muito interessante a gente analisar assim. E no aspecto cognitivo é conhecimento, é treinamento. Então, nesse aspecto cognitivo, é possível haver um processo de outrospecção, que é o inverso da introspecção. Na outrospecção, nós vamos olhar. Olhar. Todo lugar que chegar vai ter olhar. Você está reparando o quê? A gente não pode fazer isso na casa de outra pessoa, que a pessoa olha para o teto, olha para o chão, para o lado, está reparando minha casa, minha casa está suja. Então não é isso não, não é nitideza não. É a disposição de olhar, a disposição de escutar, a disposição de imaginar, que a imaginação é um processo voluntário e criativo. Isso acontece muito quando nós olhamos figuras e tentamos, quem é essa pessoa? Qual a profissão dessa pessoa? Né? Mas eu estou vendo só um retrato de alguém que eu posso ver profissão. Imagina! Então você vai criar situações, você vai imaginar uma situação relacionada com o tipo da pessoa, de como que ela está fisicamente, como que ela está emocionalmente, como está o olhar dela, né? E daí você vai chegar a várias conclusões. Então, imaginar, sentir, agir. Isso está dentro do processo da outrospecção, que é o inverso da introspecção. Né? Isso não quer dizer que a pessoa introspectiva não possa praticar a outrospecção. Pode sim.
O introspectivo pode e deve, até porque se ele sabe buscar a autoconsciência, ele tem toda a capacidade de buscar a consciência do outro. Então, essa pintura é de Van Gogh. Depois eu queria que as pessoas escrevessem aí o que Van Gogh pintou. O que é isso aí? Eu agora não estou vendo, mas depois da aula, isso é uma aula, uma conversa e depois eu não interajo, né? Infelizmente, eu não tenho como fazer esse procedimento de apresentar os diapositivos e interagir, eu não tenho essa tecnologia. Mas depois eu vou tentar interagir pelos comentários, depois da pregação, que eu tenho entre isso aí, depois eu tenho a palestra, né, das 10 horas. Mas eu queria se as pessoas indicassem o que elas viram aqui, que Van Gogh pintou. Muitas coisas interessantes, que são detalhes interessantíssimos que podem ser observados aqui nessa pintura de Van Gogh. Um grande pintor, né? Como eu já disse, é do grego, em é dentro e pathos é sofrimento. Então ele começa na emoção, mas produz uma ressonância cerebral. Eu vou falar de duas experiências muito rápidas, né? Uma, quem assistiu um seriado antigo da década de 60, vou lembrar, esse era o Dr. Spock. O Dr. Spock, deixa eu pegar aqui o nome da série. O Dr. Spock, ele era um alienígena que participava dessa nave espacial Enterprise, né? Essa série era... Ele era ele não era terráqueo, ele era um ser ele era vulcano, e ele tinha uma capacidade de integrar duas mentes. Então, numa determinada situação, tinha um ser no planeta que estava sendo colonizado pela nave Enterprise, que ele estava matando todos os colonos. Então, ele conseguiu entrar em contato mental com esse ser, descobrir qual era a situação, né? Essas pessoas, sem saber, estavam matando os filhos dela, desse ser, e ele conseguiu resolver a situação. Então, ele entrou na mente do outro, sem conversar, só pela capacidade dele de autotrospecção, né? Ele entrou na mente dela. E a experiência de Beth Moore é que Beth Moore, ela viveu alguns anos como essa velhinha aí. Ela é uma jovem jornalista e ela foi uma das primeiras estudiosas da empatia, chamada experiência empática, né? Ela construiu toda uma situação em que ela não podia ficar ereta, em que ela não conseguia andar porque tinha peso de chumbo nas pernas dela, né? Ela tinha peso nas roupas, ela não conseguia falar, prejudicava a voz dela. Então, assim, ela viveu durante um tempo, acho mais de um ano,
essa experiência para depois ela conseguir estudar, né, sobre a questão da inclusão das pessoas assim, idosas na sociedade. Então, essa primeira empatia, que é chamada cognitiva, a pessoa aprende a compreender o ponto de vista do outro. Quer dizer, você sabia que fulano, o que fulano pensa? Não, não sei não. Então vou te ensinar o que ele pensa. Ele pensa isso, isso, isso. Nossa, ele sente isso, sente. Nossa, que interessante, não sabia disso. Pois é. Então a pessoa vai aprender racionalmente o que o outro pensa, como é o ponto de vista do outro. E ela vai depender dessa escuta com atenção. Essa escuta com atenção, ela não vai enviar os sinais para o nosso sistema límbico, que é o sistema emocional, já que ela não participa da questão emocional, foi só do aprendizado teórico. E nesse aprendizado teórico, ele vai enviar sinais para o córtex cerebral, né? O córtex na área pré-frontal, né? E ele só vai funcionar se a pessoa aprender o processo de autoconsciência. E o que é autoconsciência? É a pessoa fechar os olhos e sentir-se. É um processo delicado, em que a pessoa tem que tentar sentir cada parte do corpo sem mexer aquela parte, tentar se colocar dentro da parte. Então, quando a pessoa entra nesse processo de introspecção, a pessoa então fica racionalmente capacitada de fazer o de outrospecção. Então ele tem que ver-se para ver, amar o próximo como a si mesmo. Então tem que se conhecer para conhecer o outro. E precisa conhecer o outro, porque a afirmativa que existia desde o Deuteronômio é amarás o teu próximo. Então essa é a ordem. Assim como você vai fazer como? Como você vai conseguir amar o próximo? Quando você consegue fazer a introspecção e entender-se e ter consciência de si. A empatia emocional aí já não é o córtex, já é o sistema límbico. Essas regiões do sistema límbico permitem a gente sentir independente da razão. Então a pessoa não sabe por quê. Está passando mal, está sentindo mal, não sabe por quê. É porque o outro está sentindo. Muitas mães, elas não sabem por que elas não estão se sentindo bem, porque o filho dela tá bem, né? Mas, mãe, ele está lá nos Estados Unidos, está lá estudando, fala, não, minha filha, estou bem. Pô, mamãe, eu estou aqui, só preocupa comigo, deixa ele lá, ele está nos Estados Unidos. Aí vem o ciúme dos irmãos, né? Ele está nos Estados Unidos, está vivendo um movidão. Ai, minha filha, eu não estou descuidando de você, não, mas eu não estou me sentindo bem. Eu sei que é ele. Entendeu? Então, essa percepção extrasensorial, ela não depende de nada racional. Né? E muitas vezes ela não depende nem do tempo, porque a filha pode dizer assim, mãe, presta atenção, eu vou ligar para ele agora. Então, consegue, pelo chamada de vídeo, ver a questão do horário, ele já está em casa, já chegou em casa. Então, vamos telefonar. Então, tem aquela conversa, está tudo bem? Claro, está tudo bem. Pelo contrário, hoje aconteceu uma coisa maravilhosa, que isso, eu tirei uma nota boa, fui chamado para não sei o quê. Né? Tá, graças a Deus, que bom. A mamãe estava preocupada com você. Não, não se preocupa, está tudo bom para mim aqui. Tem dinheiro, meu filho, tem recurso? Tem, mamãe, tem tudo certinho aqui. Pode ficar tranquila que a minha bolsa está dando e sobrando. Estou até juntando dólar aqui. Tá bom, meu filho, obrigado, graças a Deus. Aí desliga o telefone. E aí, mamãe, melhorou? Melhorei. Melhorou não. Porque o que ela está sentindo é o que nem ele sabe que está acontecendo. No dia seguinte, ele vai sentir alguma coisa, ou 2 dias depois, ou uma semana depois, ou um mês depois. Ele vai sentir uma coisa, vai ser atendido e vai ser diagnosticado
uma doença crônica ou uma doença em evolução que não foi diagnosticada. A mãe sentiu antes dele, que ela sentiu em outro padrão. Essa empatia é emocional, ela é sistêmica, ela pega por essa parte antiga do cérebro, que é o sistema límbico. Né? Olha só, quem está vendo assim? Quem deu martelada no dedo? A mãe. Olha o que aconteceu com a criança. Olha a mão da criança sentindo dor. Todo mundo vendo? E a mãe martelou o dedo indicador esquerdo e a meninazinha sentiu a dor da mão esquerda dela. A mão todinha doeu. Ela sentiu a dor da mãe. A empatia ativa, a ação, ela é compassiva. Né? Depois, mais tarde, nós vamos ter que ver que existe uma progressão da empatia que vai ser a compaixão. Mas isso não é cognitivo, não. Tá? Isso vai além, isso já é o coração que está envolvido, é o amor que está envolvido, isso é a compaixão espiritual, e a empatia ela é mais biológica e mental. Ela é psicossomática. A compaixão não, a compaixão é espiritual. Nós não vamos estudar aqui compaixão, porque depois eu vou explicar por quê. Talvez às 10 horas eu explique. Porque o samaritano ele foi movido por íntima compaixão. O pai do filho pródigo foi movido por íntima compaixão. Jesus, quando viu a viúva de Naim, que tinha perdido seu filho, ele foi movido de íntima compaixão. Ninguém vai encontrar nenhum exemplo mais na Bíblia inteira de alguém que não seja Jesus, que não seja o pai do filho pródigo e que não seja o bom samaritano, que foi movido de íntima compaixão, porque não teve. Ninguém foi movido de íntima compaixão, as pessoas foram movidas por empatia compassiva, mas não foram movidos de íntima compaixão, porque o espírito ainda não estava todo ali. Mas vamos deixar isso para outra vez. Então, aqui, as emoções em consonância com a razão, aí já entra o córtex pré-frontal, vão estabelecer projetos executáveis. Então, aqui, a pessoa tem que ser racional. Na empatia ativa, a pessoa tem que ser racional. Não pode ficar perdendo tempo dá tempo para isso não, é hora de agir. Né? Tem uma vez lá, no grupo da Veneranda, que queriam, as forças do mal estavam atacando a casa transitória. Pessoas, ministro, o que a gente faz? Vamos reunir para oração? Não, nós já oramos, agora é hora de agir. Empatia ativa, vamos agir, não é hora de demonstrar uma fé pueril, não. A fé é agir. A fé verdadeira é agir, porque ele já conectou. A fé é conexão, já conectou, agora é ação. Então, esses projetos executáveis, eles vão ser específicos para realizações em prol do outro. Né? Então, são pessoas muito ativas. Né? Quando alguém pensa assim, peraí, como que Clóvis Tavares, com 20 anos, sem dinheiro, como que ele fez tudo que ele fez? Fundou uma instituição, daqui a pouco fundou um orfanato, daqui a pouco fundou outro orfanato, e conseguia dar sopro para os pobres, e conseguia fazer culto da assistência, ir na casa de cada um deles, pregar, fazer um culto doméstico na casa deles, que o culto da assistência é assim, é um culto doméstico na casa de cada pobre. Eu alcancei esse culto doméstico, esse culto da assistência.
Aí que Clóvis fez tudo isso. Ia na cadeia, ia no cemitério, pregava, dava aula para os jovens, criava tecnologias de educação super moderna, escrevia livros, foi pioneiro, foi um baluarte que apresentou Chico Xavier para o Brasil, que defendeu o Chico Xavier em casos que Chico foi atacado pelos próprios espíritas. Fez a interlocução entre o Brasil e a Itália para trazer Pietro Baldi para o Brasil, traduziu Pietro Baldi. Como que esse homem fez tudo isso? Entendeu? É isso. Ele estabelecia os projetos executáveis e pá! Partia para cima. A única coisa que ele não fez foi arranjar meio de ganhar dinheiro e ficar rico. A vida foi muito sacrifício. Muito sacrifício. Então, aqui os 3 domínios, né? Domínio emocional, que é uma habilidade inata, quer dizer, ela é biológica, de perpetrar o inconsciente de outra pessoa. Ela está relacionada aos neurônios espelho, que aí não é só o sistema límbico, tem o neurônio espelho também. O neurônio espelho, ele é como se fosse o Bluetooth do cérebro. Todo mundo sabe o que é Bluetooth? Um celular pega o que o outro está... Né? A gente acredita no Bluetooth e não acredita na empatia. Todo mundo fala, esse celular tem Bluetooth, tem Bluetooth, tem Bluetooth. Todo mundo acredita. Todo mundo acredita que no o celular pega tudo, sem fio, sem nada. Sem antena, sem nada, ele pega tudo. Mas que o nosso cérebro tem as anteninhas dele e que ele capta o ambiente, ninguém acredita. Pois é, são células chamadas células gliais. São tipos mais diferenciados de neurônios. Não são neurônios, são células da glia, né? Que eles têm essa... eles espelham e reproduzem o outro dentro dele. E quando isso aí chega até o córtex pré-frontal, ele consegue mandar o hipotálamo produzir a ocitocina, que ela facilita tudo isso aí. Porque com a pessoa com ocitocina no sangue, a pessoa consegue fazer tudo de bom que existe. É um hormônio super amoroso, né? Super terno, né? Até as fêmeas da natureza, as fêmeas mamíferas, elas liberam ocitocina na hora de mamar. Então, quando elas estão dando mamar, elas não pensam mais em nada. Não tem sede, não tem fome, não tem necessidade de nada. Elas só sabem amar e proteger sua cria. No domínio cognitivo, é um aprendizado no sentido de olhar, usar a imaginação para entrar no interior do outro, e isso pode ser exercitado. Né? A empatia pode ser ensinada nas escolas. A escola é um bom lugar para ensinar empatia. Por isso que toda escola tem que ser inclusiva. Vou falar uma coisinha triste, né? Mas quando nós, nos centros espíritas, quando estava funcionando, né? Hoje nenhum está funcionando, mas quando nós tínhamos a aula de evangelização para os filhos dos frequentadores e a aula de evangelização para os filhos dos assistidos, nós estamos praticando a exclusão. Nós criamos um universo falso em que todas as pessoas são branquinhas, todas as pessoas são cheirosinhas, todas as pessoas moram nos mesmos lugares, têm as mesmas coisas. Entendeu? Então, esse universo falso, criado por espíritas, que acham que fora da caridade não há salvação. Fala e diz e prega. E na hora de fazer, faz tudo errado. Não inclui o que o próprio sistema de ensino oficial
já prega a inclusão, os centros espíritas não pregam, não aceitam, não fazem. Então, quando nós estamos numa classe, nós temos que, ali tem que reproduzir a sociedade. O diferente tem que estar ali. A minoria tem que estar ali representada. Porque senão, nós não vamos ensinar para ele, por esse desenvolvimento desses neurônios espelho, que aquilo ali, a vida é assim. Ele tem desde criança que todos são assim. Se ele quiser uma coisa que o outro também quer, ele tem que aprender a dividir. Né? E tudo isso com uma comunicação não violenta, né, de professores que aprendem a comunicação não violenta, que é uma forma de empatia compassiva também, ativa. Né? Então, na empatia compassiva, ativa, as atitudes proativas no sentido de simultaneamente interferir positivamente na necessidade do outro e aliviar as sensações de desconforto que passaram para nós. Por essa empatia emotiva, quem tem aqui tem a todos os outros. Né? Pela nossa empatia emotiva, nós sentimos a dor do outro. Então, nós raciocinamos e agimos. Então, quem tem nesse domínio compassivo, a pessoa já passou pelos outros domínios também. Tem pessoas que têm só emotivo, tem pessoas que têm só cognitivo, mas quem tem o compassivo tem todos. Então, da mesma maneira, eu vou precisar que vocês escrevam o que vocês estão vendo aqui. O que vocês estão vendo aí? O que é isso? Podem escrever. Quem escrever, bota na frente assim, um desenho vale mais que 1000 palavras. E escreve para eu saber a opinião, as opiniões ficam soltas, eu não sei a que ela está se referindo. Todo mundo botar uma opinião, bota a referência da opinião qual é. A respeito disso, isso. A respeito disso, isso. Não coloca essa opinião solta, tem que botar a referência para depois eu entender a que a pessoa está se referindo. Entendeu? Esse aqui também. Referência, bebês. Aí escreve. Bebês. Aí escreve o que vocês estão vendo aí. Qual a ideia que isso aí traz? Tem várias ideias, hein? Várias ideias. Olha que bacana. Cadelinha amamentando os gatinhos. Que é para a gente pensar também. A ideia, a empatia, ela, como biológica, ela se desenvolve nos mamíferos por causa da ocitocina. Ela está mamando, está dando de mamar. Então, ela fica empática. Então, o animal pode ter, né? Isso foi descoberto com estudos, primeiro, na macaca rhesus. Né? A macaca rhesus a fêmea, né, dos macacos rhesus é uma raça de macacos que tem uma proteína do sangue que nós temos também, né? Alguns têm, outros não têm. Daí tem RH positivo e RH negativo. Nós temos proteínas do macaco. E ela é muito interessante, essa macaca, que ela não é o único mamífero sem seres humanos que menstrua. Ela não tem cio, ela menstrua. Todas as outras raças de mamíferas, elas têm cio, elas não menstruam. Todo mundo sabe a diferença, né? O cio é o período fértil, a menstruação não é o período fértil. Aqui nós vamos ver um pouquinho de bloqueios à empatia. Então, existem muitas situações que provocam embotamento afetivo. O embotamento afetivo, a afetividade é a nossa capacidade de comunicar, é pelo afeto. O afeto que faz você olhar, o afeto que faz você sorrir. Então, todos nós temos essa qualidade, essa característica de afeto.
Mas tem pessoas que têm um baixo afeto, ou que estão com algum problema que dá um embotamento afetivo. Uma pessoa que está com muita dor, geralmente ela dá um embotamento afetivo, ela não consegue ver nada do outro, tanto que ela está introspectiva com a dor dela, né? A superexposição das mídias também embota. Então, de tanto ver desgraça que a pessoa não está mais ligando para ver as desgraças, né? Ou aquilo. O embotamento cognitivo também produz incapacidade em bloqueio empatia. Uma pessoa com retardo mental, ela não consegue entender o que está acontecendo com outra pessoa. Uma criança assim, com síndrome de Down, por exemplo, ela é capaz de bater na mãe, a mãe chorar, ou chorar de verdade, ou até chorar brincando para ver se... E no dia nada vai bater de novo. Não adianta fazer aquela chantagem, bateu mamãe vai chorar. Não adianta. Ele vai bater de novo, ele vai gostar da brincadeira. Entendeu? Então, ele é uma incapacidade de entrar na dimensão do outro. E existe o embotamento da autoconsciência. As pessoas que ainda não conseguem se sentir. Então, isso acontece muito com pessoas que estão num estado assim psicótico, pessoas que estão em um estado assim de euforia, produzido por drogas ou produzido por um transtorno mental, que a pessoa fica elétrica demais, fica agitada demais, excitada demais, e aí não sente assim, não sente sono, não sente fome, não sente nada, só fica naquela vida, aquela hiperatividade, e aí ela não consegue ver o que está acontecendo com outras pessoas, né? São bloqueios de empatia. E isso aqui que vai ficar mais para a próxima aula, que é o que nós vamos buscar fazer, como alimentar nosso cérebro empático, né? Olhar, sorrir, exercitar paciência, escutar, imaginar, respirar, que é um pouco da autoconsciência, informar-se sobre as necessidades do outro, ingressar em campanhas de solidariedade. Campanha de solidariedade é ótimo. As pessoas aprendem a ser empáticos nas campanhas, porque vai estar junto com pessoas tão empáticas que aquilo vai contagiar. E a empatia contagia. A fraternidade contagia. O livro daquele médico americano, Pat Adams, um filme sobre ele O Amor é Contagioso. Ele era muito empático. Ele era uma pessoa com problemas emocionais, até mentais, ficou internado em um hospital psiquiátrico. Mas depois ele resolveu fazer medicina e fazer essa medicina da alegria, né? Eu tenho um colega de faculdade, Eugênio Scanavino, que durante a faculdade ele não era muito chegado ao estudo, não. Era um bom aluno, era muito inteligente, família italiana, mas ele gostava de antropologia, ele era ligado à questão indígena, né? Ele morava com outro que também era ligado na questão indígena, só que o outro era mais mundo da lua. Eugênio era proativo. E quando Eugênio se formou, formou em 1982, ele foi para São Paulo, que ele era de São Paulo, e o pai, que era engenheiro, disse: meu filho, você passou na residência? Não passei não, meu pai, não estudei, passei na residência. O que você quer fazer? Ah, pai, eu descobri que estão precisando de médico lá em Manaus, vou para lá. Que isso, meu filho? Vou lá para Amazonas. Aí quando ele foi para a floresta, se encantou pela floresta, lá no Xingu, no Tocantins, e ele conseguiu contato com ONGs europeias, e ele hoje tem vários barcos que passam pelo Tapajós, Tocantins, Rio Negro e Amazonas, e cuida dos índios de várias comunidades. E a vida dele é essa, é cuidar dos índiozinhos, dos curumins. Então, fazer a introspecção em direção à outrospecção. Então, os resultados saborosos disso para todos nós.
permite conexões sociais pela habilidade de compreensão, é importante para a autoconsciência e para o autodomínio, que o autodomínio é um dos frutos do Espírito. É o último, o nono fruto do Espírito Santo em nós, que é a temperança. Então, nós exercitarmos a empatia vai trazer para nós a temperança, a pessoa que não vai explodir. Não vai nem ficar naquela depressão, passar mal porque o outro passando mal. Ai, vou passar mal. Não vai ter isso e também não vai ter aquele acesso de raiva descontrolada e quebrar as coisas. Ele vai ser aquela pessoa. Ai, ai, ai. Eu não sou isso, não. E promove uma rede de sentimentos e ações empáticas. Ele sozinho vai conseguir fazer uma rede. Tem até um filme muito bonitinho, de um meninozinho que ele conseguiu fazer uma corrente do bem. A corrente do bem, quem quiser ler. Por ele ser uma pessoa muito empática, ele até acontece uma coisa triste com ele no final, eu já falei, né? Já fiz o spoiler. Ele consegue promover uma rede de sentimentos e ações empáticas, inclusive depois da morte dele. Agora eu vou tentar compartilhar esse aqui. Ó, primeiro, antes de eu compartilhar o outro, que não vai dar, o Free Hugs não vai dar, é um filmezinho, não vai dar, não. Então vamos voltar ao item 5. A gente... Aqui. Ela é bondade ou caridade? Não, ela não é bondade. Ela pode nos levar à bondade. É uma hipersensibilidade? Sim, no nível emocional é uma hipersensibilidade. É uma questão de personalidade? Sim, porque é uma aquisição para a nossa personalidade. A personalidade tem que evoluir. Nós não somos, nós estamos. A persona é uma massa que a gente veste, que a gente tem que melhorar a nossa qualidade de personalidade. É uma questão de cultura? Sim, por causa dos neurônios espelho, isso pode se disseminar em uma família, uma comunidade, ter todo um comportamento muito semelhante. Ela pode ser ensinada? Sim. Ela pode ser treinada? Sim. Então, vamos deixar para a aula que vem as técnicas de treinamento, né, do cérebro empático, a maneira de se aproximar e compreender a realidade do outro, e os cuidados do cuidador para não entrar no burnout, que é um problema sério, que leva muitas pessoas assim a adoecer gravemente com burnout. E entender que ela não é um fim, que ela é sempre um meio. Por isso que ela não é bondade nem caridade. Ela é um meio para a gente atingir a bondade e a caridade. Tá bom, gente? Eu vou sair daqui do compartilhamento, aprendendo a mexer. E fazer uma oração para a gente terminar a aula e ir para a palestra daqui a pouco. Senhor Jesus, te agradecemos por esses instantes em que meditamos em aspectos tão importantes para o desenvolvimento da nossa personalidade espiritual, Senhor, que é essa necessidade de nós amarmos o próximo a partir do momento que nós nos conhecemos e nos amamos, buscando também a nossa integração contigo. Fica conosco, Senhor, e prepara-nos a nossa mente e o nosso coração para entendermos a empatia e os seus correlatos na parábola do bom samaritano. Te agradecemos e te louvamos o nome agora e sempre. Assim seja. Obrigado, gente. Um bom domingo para todos.